Fala, fala galera do On Your Cast, tudo bem com vocês? Sérgio Neto aqui de volta para mais um Curtas. Hoje, no episódio de hoje, vamos trazer um filme que eu considero ele muito bom, tá? Mas assim, eu lamento de certa forma que ele esteja tão escondido, que ele não seja tão divulgado, que ele não tenha tanto, vamos chamar assim, tanto marketing. Que é um filme original do Prime Video, né? E ele conta uma história baseada em fatos reais. A história, se vocês se lembram aí, em 2018, quando um time de futebol ele ficou preso em uma caverna da Tailândia. E foi durante a Copa do Mundo de 2018 e esse time de futebol, os 12 jogadores e o técnico, eles ficaram presos numa caverna depois que eles foram explorar ali a caverna. E assim, caíram chuvas torrenciais ali que fizeram alagar ali a caverna e eles ficaram presos durante 18 dias. Então, trata-se do filme 13 Vidas, que conta, é baseado em fatos reais e conta a história dessa galera aí que ficou presa na caverna. Bom, o filme, sem mais delongas, o filme ele é dirigido pelo Ron Howard, que a gente conhece ele aí pelo Código da Vinci, tantas outras obras. E no filme, o Ron Howard, ele poderia ter tomado uma série de decisões, né? Ele poderia ter optado por várias óticas, mas eu acho que ele escolheu muito bem, na minha opinião, porque ele escolheu a esperança ao invés de escolher assim o desespero, mas ele não deixa assim a urgência do caso de lado, né? Ele optou por um olhar mais otimista quando a gente só de imaginar que 13 pessoas ficaram presas por 18 dias numa caverna, assim, já desperta certa claustrofobia, assim, mesmo quem não tem esse tipo de fobia. Um bom resumo, eu acho que assim, o filme é sobre a caverna, mas ele se passa essencialmente fora dela. Outro acerto, na minha opinião, assim, brilhante do diretor foram os recursos gráficos, que eles nos ajudam a entender a dimensão, a distância e a urgência do caso. Eu vou fazer uma comparação aqui. Se você pegar ali Top Gun Maverick, você consegue ter ideia dos, das habilidades, do percurso que os pilotos têm que fazer ali entre as montanhas. Em 13 Vidas isso é muito difícil. De você pega ali uma cena que tem um mergulhador, você ter ideia do que tá acontecendo, pra onde que ele tá indo, o que tá surgindo de pedra no caminho ali, desculpa a metáfora aí, mas é difícil filmar debaixo da água e você entender pra onde que ele tá indo. E o Ron Howard, ele usa dos recursos gráficos de forma muito acertada, na minha opinião. E assim, até quando eles ficaram presos, assim, mesmo nós, assim, que acompanhamos o caso em tempo real durante a Copa do Mundo, a gente se pegou pensando, assim, né? Pô, como é que eles foram parar lá dentro, assim, né? Tão fundo e acabaram ficando ali inacessíveis o time e o treinador. E o diretor, eu acho que ele, de uma forma muito brilhante, sabe? Ele consegue nos dar uma noção do que aconteceu. Assim como eu já falei de claustrofobia e tal, só a ideia de gravar um filme num lugar tão fechado já é muito sufocante, né? Agora imagina na vida real, onde 13 pessoas ficaram presas por 18 dias, assim, é surreal. E o filme, ele passa muito bem esse clima sufocante, sabe? Mesmo a gente assistindo, assim, fica desconfortável, sabe? Procurando o ar, assim, alguma coisa nesse sentido. Eu mesmo, como um bom asmático que sou, eu fiquei bem imerso, assim, nesse clima de tensão. O desespero em salvar, em resgatar as 13 pessoas, os 12 jovens e o treinador, ele existe dos dois lados, né?
E, e nada melhor do que superar um adversário tão ardiloso como o recurso da colaboração e da cooperação. E eu acho que é sobre isso que o 13 Vidas ele fala, e eu acho que ele acerta brilhantemente, assim, na minha modesta opinião. É legal ver que não demora nada, assim, pra haver uma comoção geral em busca do time. As autoridades, elas dão bastante importância, assim, pro caso, né? Assim, também surgem rapidamente as adversidades, as dificuldades, as pedras no caminho, novamente, perdão pela metáfora. E, a água também, ela se mostra, assim, muito, muito traiçoeira, sabe? É, de fio condutor, assim, do filme, a gente tem os personagens do Colin Farrell e do Viggo Mortensen, que eu acho que são dois atores, assim, que eles estão espetaculares. O primeiro deles, pra mim, ele tá impressionantemente diferente de tudo que eu, pelo menos, já tenha visto dele. É bizarro, assim, até pensar que alguns meses atrás ele deu vida ao Pinguim em The Batman. Tá totalmente diferente, outra voz, outra postura, tipo, tudo. Eu até, no começo, assim, eu demorei pra perceber quem ele era. Já o segundo ator, ele faz um papel mais cético, menos esperançoso, mas ainda assim não é algo que nos faz assim também perder a esperança, sabe? Até porque a gente já sabe como a história acaba, né? Então ele é mais, entre aspas, realista quanto às possibilidades dos três ali que estão presos ali serem resgatados com vida, perdão, enquanto que o entorno ali, o acampamento ao redor da caverna, na entrada da caverna, ele tá coberto de familiares, tem muita imprensa, tem autoridades, tem voluntários, e até mesmo assim tem a presença assim de entidades religiosas que se alegram justamente na esperança de resgatar o time de futebol. Mas mesmo ele, né, o Rick, o personagem ali do Viggo Mortensen, que ele é mais, entre aspas, pé no chão, ele mesmo não desiste da causa ali que une toda essa galera ali, né, na entrada da caverna. Tem também um Dr. Harry, que ele surge na metade do filme e que ele aparece para fazer um papel, entre aspas, de pensar e executar uma das possibilidades de resgate que eu, particularmente, eu fui pensando durante o filme. E até essa possibilidade seria muito delicada. O personagem do Dr. Harry é interpretado pelo Joel Edgerton, eu acho que é assim que se fala, que ele é o tio Owen ali do Luke Skywalker no episódio 3 e na série do Obi-Wan Kenobi. E ele é um baita ator e desempenha esse papel muito bem. Eu não vou entrar em mais detalhes assim, pra não correr o risco de spoiler, se bem que se é que tem spoiler numa história que todo mundo conhece ou pelo menos ouviu falar. E assim como os personagens, a gente consegue, como espectador, entender a gravidade da situação. E que não é assim, simplesmente tirar os meninos de dentro da caverna pela água, né? A gente também, enquanto a gente assiste, a gente fica se perguntando quais são as possibilidades existentes para a situação que é muito delicada. Eu fiquei feliz também como a meditação ela é retratada aqui no filme, porque ainda há muita desconfiança sobre a funcionalidade da meditação. E eu pessoalmente, assim, como estudante de psicologia, eu acredito bastante assim no poder da meditação e se de fato fez com que esses garotos sobrevivessem na vida real, eu fico ainda mais satisfeito, sabe? Mas no filme, não só a meditação, mas como a religiosidade, a espiritualidade e a fé que as coisas dariam certo, elas foram determinantes e bem mostradas no filme. Existe certa pressão e desespero pela situação em si,
mas eu não considero assim nada pesado, sabe? Afinal, nada mais pesado e tenso do que a própria situação em si na vida real. Não é nada, entre aspas, que pese o clima do filme, sem nenhuma necessidade, assim. É uma parada muito bem balanceada. Eu acho que é na medida certa, sabe? O 13 Vidas, ele não é um documentário, mas eu acho que ele traz uma riqueza de detalhes e informações que assim, é surpreendente, sabe? Mesmo pra nós, e eu falo por mim, que acompanhamos diariamente a Copa do Mundo lá em 2018. Eu, particularmente, fiz a cobertura tanto da Copa do Mundo como do resgate dos meninos ali em tempo real. Então, é muito fiel, assim, muito fidedigno o filme do Ron Howard. Então, é um filme bem envolvente, é daqueles filmes que até a gente até esquece o celular. Como eu falei, é um filme que tá no Prime Video. Eu lamento muito que produções como essa estejam meio que praticamente escondidas ali no catálogo, sabe? Enfim, e talvez até por que não possa brigar ali por certas premiações. Eu acredito até que os dois atores ali, eles podem muito bem ali concorrer a alguma coisa. Eu fecho 13 Vidas com a nota 8. E eu quero saber de você, ouvinte, se você já ouviu falar do 13 Vidas, se você lembra do caso dos 13 meninos, dos 12 meninos e o técnico lá na Tailândia. Se você não assistiu, assista, fica aí minha recomendação. Se você já assistiu, comente comigo, fala, gostou, não gostou, falei besteira, não falei besteira. Não se esqueça que no nosso Instagram é o @onyourcast, vai estar lá a publicação com o pôster do filme, com uma arte do filme, beleza? E a gente se fala numa próxima. Sérgio Neto aqui, muito obrigado a todos, um abraço, espero que fiquem bem e até a próxima, valeu, falou!